E aí, pessoal, turma integrada, beleza? Tô aqui para gravar com vocês o assunto da frente 3, que a gente tinha combinado, né, de deixar os vídeos. Espero que você tenha assistido da frente 1. E aqui a gente vai conversar então sobre a frente 3. Provavelmente essas aulas 17 e 18 são muito longas, é a introdução da eletroddinâmica. E provavelmente eu quebro esse vídeo em 2 pedaços, tá? De no máximo aí 25 minutos, para a gente poder subir com tranquilidade no YouTube para você assistir sem você cansar, legal? Essa é a primeira parte, então, dessas aulas 17 e 18, lá do seu caderno ainda do Tetra 1, elas vão falar sobre corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas portadoras de carga. Não existe carga elétrica sem ter matéria, né? Então eu preciso ter alguém, tá? Alguma partícula que está conduzindo essa quantidade de carga. Seja um elétron, seja um cátion, um ânion, tá? Um próton. O que eu não posso ter é uma carga solta sem ter nenhuma matéria associada a ela, legal? Então eu tenho um movimento ordenado dessas partículas em condutores. O que torna um cara condutor é exatamente ele ter carga, partículas carregadas que tenham mobilidade. Então os meus condutores, eles têm duas possibilidades. Eu posso ter condutores que são fios metálicos, e aí eu vou ter movimento de elétrons livres. São os elétrons que são fracamente atraídos pelo núcleo, então esses elétrons têm bastante mobilidade, eu consigo empurrar esse cara para frente. Ou soluções iônicas em que eu tenho cátions e ânions, tá? Cátion e ânion você vai ter, por exemplo, quando você tiver água destilada, que não conduz eletricidade, mas você joga lá uma quantidade de sal de cozinha nela. Aí você vai dissociar, tá? Esse sal de cozinha é Na mais Cl menos, e esses cátions é que vão conduzir eletricidade, beleza? Além de eu ter carga disponível nos condutores com mobilidade, eu preciso estabelecer entre os terminais uma diferença de potencial, uma diferença de energia. Tá? É como se você imaginasse que você tem uma garrafa d'água na sua mão e que cada átomo dessa água está em repouso. Ele não está. Esses átomos estão em movimento. Mas esse movimento é aleatório, não é um movimento ordenado, não tenho todo mundo indo para o mesmo lado. Agora, eu poderia ter todos indo para o mesmo lado se eu tivesse tirado a tampa da garrafa e virasse essa água no chão. Né? Se você fizer isso agora em cima do seu computador, seu pai vai ficar bastante feliz comigo. Né? Quando você faz isso, você cria um fluxo de água. Eu crio um caminho livre para essa água se movimentar entre dois pontos que possuem energia diferente. Quando eu falo de um condutor, a gente teria a mesma coisa. Então aqui, ó, uma placa negativa, uma positiva, entre elas estabelece-se uma diferença de potencial, tá? Que é o nosso U. Essa diferença de potencial representa uma diferença de energia. A gente vai ter um campo elétrico, os elétrons vão ser empurrados para um lado. Então eu tenho uma corrente elétrica, tá? Uma corrente de elétrons passando pelo nosso fio metálico condutor. Eu tirei essa figura da sua apostila, tá? Essa também. Isso que está em recorte aqui, ó, que seria o que acontece no interior do fio, é obtido a partir de uma fonte, tá? De um gerador elétrico que a gente representa dessa forma. Um risquinho pequeno para o polo negativo, risquinho grande para o polo mais. Tá? E os elétrons, então, vão sair do menos, que é onde eu tenho um montão de elétron, e vão para o lado positivo. Legal? Alguém foi lá e definiu há muito tempo atrás o sentido convencional da corrente. Se você tiver curiosidade, eu mostro um desenho para você no Hangouts na segunda-feira para você ver por que isso aconteceu. Por definição, tá? Convenção, a corrente elétrica tem sentido oposto ao do movimento das partículas eletrizadas negativamente. No nosso caso aqui, que eu peguei um fio metálico, movimento oposto ao movimento, sentido oposto, perdão, ao do movimento dos elétrons. Então olha a corrente, ó. Os elétrons vão para a sua esquerda, a corrente é para a direita. Aqui é igual, né? Isso aqui é um recorte daquele. Os elétrons vão para a esquerda, a corrente é para a direita. Tá? E aqui, para completar os circuitos, os elétrons têm que estar vindo para a direita, a corrente é para a esquerda. Em circuitos fechados aqui, então, a gente diria que essa corrente tem sentido anti-horário. Tá? Ou, perdão, a corrente tem sentido horário e os elétrons se deslocam no sentido anti-horário. Tá? Corrente sempre sai, então, do polo mais, chega no polo menos. Bacana? É legal guardar isso. Corrente sai do polo positivo, chega no polo negativo. Tá legal? Vou seguir. A intensidade da corrente, quanto que a gente tem de corrente passando por esse condutor? Que é isso que me interessa para essa aula, para valer, nesse começo pelo menos. Lembra que eu estava falando lá de água que passa por um fio, né? Por um cano, por uma garrafa, por uma torneira. Se eu tiver 1 litro de água passando pela torneira, está passando muita água ou pouca água? O fluxo é intenso ou o fluxo é pequeno? Bom, depende. Depende de quanto tempo demora para passar. Se eu falar para você que está passando 1 litro de água por segundo,
eu estou falando de um fluxo bastante intenso. Né? Você enche uma garrafa PET de 2 litros em 2 segundos. Se eu falar que passo 1 litro de água por ano, o fluxo é bem pequeno. Tá pingando, olha lá essa garrafa aí, essa torneira, água, né, para poder encher uma garrafa de 1 litro em um ano. Tá? Então, fluxos de modo geral me interessam. O que passa, quantidade que passa de carga, movimento de partículas portadoras de carga num certo intervalo de tempo. Legalzinho? Unidade de medida. Sistema internacional. Carga medida em Coulomb, né, e de intensidade de corrente. Tempo em segundos. Coulomb por segundo a gente vai expressar pela letra A maiúscula e o nome é Ampere. Tá? É uma homenagem a um cientista que estudou a eletricidade, Ampere. Existe um sistema usual em que a gente vai medir o tempo em horas e a corrente em ampere ou miliampere. E quando a gente faz isso, mede o tempo em hora e a corrente em ampere ou miliampere, a carga, que é o ΔQ, sai em miliampere hora ou ampere hora. Tá? É produto, então a gente não fala por miliampere hora ou ampere hora. O que isso aqui me indica? Por exemplo, uma bateria de carro de 50 ampere hora, tá? Se você olhar lá em loja de bateria, você vê lá, bateria de 50 AH. O A é de ampere, mas não é só de ampere, é ampere vezes hora. Uma bateria de 50 ampere hora significa que ela consegue me fornecer, supostamente, ela tem carga suficiente para fornecer para mim 50 amperes continuamente durante 1 hora. Beleza? Quando a gente vai comprar um dispositivo portátil, um celular, uma caixa de som, um tablet, notebook, a bateria vem indicada em quantidade de carga nessa unidade aqui. Então, 10.000 miliamperes hora. Consegue fornecer 10.000 miliamperes durante 1 hora continuamente. Tá? 10 mili é dividir por 1.000. Então, 10 amperes durante 1 hora continuamente, supostamente. Supondo que ela mantivesse a DDP constante durante todo esse descarregamento. Tá? Então, é uma unidade usual. Tem aparecido bastante por conta de dispositivos móveis. Por enquanto, sem estresse? Legal. Existe a possibilidade da nossa corrente ser variável. Tá? Esse I mudar de valor. E eu não consigo aplicar essa equação exatamente porque ele muda de resultado. Ô, professor, dá um exemplo disso para mim. Sei lá, você tem um potenciômetro, tá? Que permite você regular a intensidade luminosa no seu quarto. Você gira um botão e a lâmpada brilha mais intensamente ou menos intensamente. Beleza? Você tem um ventilador em que eu posso alterar a velocidade dele. Quando você altera a velocidade, provavelmente você está mudando a intensidade da corrente no interior. Então, se a corrente muda, eu não consigo usar essa expressão. Como que eu acho? Pela área do gráfico. Ai, sir, como é que você vai achar embaixo da curva? Também não acharia. Peguei esse exemplo só para a gente ver que para qualquer corrente variável eu conseguiria determinar pela área do gráfico, mesmo que ela fosse uma área esquisita igual a essa, tá? Só não tenho matemática para te provar isso aqui neste momento, né? Nessa curva. Geralmente nossos gráficos não serão curvas. O que eu quero que você grave? Que a carga elétrica que flui pelo condutor é numericamente igual à área sob o gráfico de corrente por tempo. Isso aqui, ó, se assemelha à velocidade por tempo, em que o ΔS é a área, se assemelha a pressão por volume, tá? Pressão por volume na frente 2, em que o trabalho é obtido pela área, tá? Todos os casos em que eu tenho produto dos eixos numa expressão, eu consigo determinar essa expressão pela área do gráfico. Exercícios da sua apostila, a gente está na tetra 1, tá? 2 questões exclusivamente sobre corrente elétrica para a gente fazer. A primeira da Unicamp fala assim, ó, o carro elétrico é uma alternativa aos veículos com combustão interna. Qual é a autonomia? O que é a autonomia? A distância que esse carro consegue percorrer sem precisar reabastecer ou recarregar de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora, se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 amperes e a carga máxima armazenada em suas baterias é Q igual a 75 ampere hora. Tá vendo? A carga está em ampere hora e não em coulomb. Bom, os dados que ele me deu. Eu tenho uma corrente I de 50 amperes, a carga de 50 ampere hora, eu vou andar com uma velocidade de 60 km por hora e eu quero saber a distância que eu vou percorrer. Beleza? Bom, se essa velocidade é constante, a gente podia usar um conceito lá da frente 1 e falar que V é igual a ΔS por ΔT. ΔS por ΔT, eu sei o V, eu quero o ΔS, eu preciso descobrir o tempo. Que tempo é esse que esse carro anda? Bom, é o tempo enquanto ele tem bateria, carga armazenada na bateria. Ué, quanto tempo demora para a bateria descarregar?
Corrente é a carga dividido pelo tempo. I igual a Q dividido por ΔT. Tá? Se a gente mandasse o tempo multiplicando do outro lado, ficava kT. Né? Q igual a I vezes ΔT, kT, que é mais fácil da gente lembrar. Ué, então 50 amperes é igual a 75 dividido pelo tempo. Se a gente troca o ΔT com 50 de lado, ó, ΔT é 75 por 50. ΔT dá 1,5 horas. Belezinha, gente? Tá? 1,5 horas. 75 ampere-hora a uma corrente de 50 amperes, 1,5 horas de funcionamento. Se V igual a ΔS por ΔT, velocidade, ela 1,5 horas até descarregar, tá? Essa é a ideia. Se velocidade 60 igual a ΔS por 1,5, manda 1,5 multiplicando, ΔS 60 vezes 1,5, que dá 90. Alternativa C. Beleza, gente? Tranquilo? Então, o conceito de corrente, carga, que você flui num certo intervalo de tempo. Ou coulomb por segundo e daí em ampere, ou unidade de sistema usual, ampere-hora, corrente em ampere, ampere-hora para carga, corrente em ampere, e o tempo vai sair em horas mesmo. Próximo. Questão 2 da UERJ, também fala sobre corrente, um pouco mais complicadinha só. Aceleradores de partícula são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas de um condutor. Então, ele está dizendo que o acelerador de partículas se assemelha a um condutor de eletricidade. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3.000 pacotes, que constituem o feixe do acelerador. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 km de comprimento. Cada pacote contém aproximadamente 10 elevado a 11 prótons, que se deslocam com velocidades próximas à da luz no vácuo. A carga do próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo a menos 1, ou metros por segundo. Tá legal? Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica em amperes da ordem de grandeza D. Vamos por partes. Como que eu calculo corrente elétrica? Unidade de carga que flui num certo intervalo de tempo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é a quantidade de carga que está fluindo por esse condutor. Quanto está passando de carga por esse condutor. O ΔQ, então, vai ser igual. Vamos no texto. 3.000 pacotes de elétron. Então, 3.000, beleza? 3.000 pacotes. 3.000 vezes. Cada pacote contém 10 elevado a 11. Então, 3.000 pacotes vezes 10 elevado a 11. Isso aqui, ó, seria o número de prótons que eu tenho andando aí dentro. Esse cara se assemelha a um condutor, tá? Num fio, a gente não teria movimento de próton. Mas aqui é um acelerador de partícula, que se assemelha a um condutor. Então, a quantidade de prótons, 3.000 vezes 10 elevado a 11. A carga do próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Ué, então, tenho tudo isso de próton, cada um tem essa carga. Se eu multiplico tudo, eu descubro quanto de carga está andando dentro do meu condutor. 3.000 vezes 1,6 daria 4.800. 10 elevado a 11 com 10 elevado a menos 19, 10 elevado a menos 8. 4.800 vezes 10 a menos 8. Ando 3 casas para trás. 4,8 vezes 10 a menos 5. Essa é a quantidade de carga que eu tenho transitando dentro do acelerador de partícula. Para poder matar a corrente, eu tenho que fazer a divisão disso pelo tempo. Quanto tempo demora para toda essa carga passar pelo condutor? Bom, velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade é 3 vezes 10 oitava, que é igual à distância que essa carga tem que percorrer. A gente considera que ele tem que dar uma volta inteira no condutor, né? Então, 30 km. O K de quilômetro é 1.000, então 30.000 metros, dividido por ΔT. O ΔT e o 3 vezes 10 oitava eu vou trocar de lado. Nessa matemática aí você faz na boa. O ΔT seria, então, 30.000, 3 vezes 10 a quarta, por 3 vezes 10 oitava. 3 com 3 ao quarto dá 1. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base que é 10. Subtrai os expoentes. 1 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Carga e o tempo. Beleza? Carga e o tempo. A corrente é a divisão dos dois. Então, I igual a ΔQ dividido por ΔT. 4,8 vezes 10 a menos 5. Dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Divide quem não é potência. 4,8 dividido por 1,
é 4,8. E 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 4 dá 10 a menos 1 ampere. Ai, senhor, não tem essa resposta. Então, porque a gente não chegou na resposta ainda. Ele pediu a ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é a potência de 10 que mais se aproxima do resultado que a gente obteve. Para a gente fazer essa potência de 10, a gente tem que usar um critério. Tá? Vou falar desse critério para você. Se você ficar com dúvida, depois eu detalho ele lá no Hangouts. Né? Você me pergunta lá e a gente conversa. Por exemplo, qual é a história da ordem de grandeza? Eu tenho que pegar o 4,8, que está na notação científica, e aproximar esse cara ou para 10 elevado a 0 ou para 10 elevado a 1. Beleza? Aproximo para 10 elevado a 0 ou aproximo para 10 elevado a 1. Quem que está bem no meio entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1? Vamos pensar, eu estou aproximando o expoente. Beleza? Então, no meio entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, eu tenho 10 elevado a 1 meio. Elevar a meio é igual a tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 10, 10 elevado a meio, é aproximadamente 3,16. Gente, então a gente vai criar uma regra. Se ele pede ordem de grandeza, eu olho para o número que está na frente da potência de 10, escrito em notação científica, beleza? Com uma vírgula só, tá? Um número depois da vírgula não pode ser zero, aqui ó, esse cara não pode ser zero. Então, vírgula e um número que não pode ser zero, eu olho para esse cara e comparo com 3,16. Se ele for menor que 3,16, eu aproximo para 10 elevado a 0. Se ele for maior que 3,16, eu aproximo para 10 elevado a primeira. Tá? Por quê? Porque 4,8 é maior do que 10 elevado a meio, que é 3,16. Então, este cara aqui se aproxima para 10 a primeira. Então, o meu I, expresso em ordem de grandeza, é 10 elevado a 1, que é a aproximação do 4,8, vezes 10 elevado a menos 1. Produtos de mesma base, conserva a base que é 10, somos expoentes. 1 com menos 1 dá 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 dá alternativa A. Tá? Cuidado, hein? Ordem de grandeza merece um cuidado diferenciado. Cai pouco em vestibular em relação às outras coisas? Sim, cai pouco. Não é uma aproximação comum, tá? Não é uma aproximação simples. Aí, professor, 4,8 é menos que 5, então vou arredondar para baixo. Não, eu estou aproximando expoentes. A minha referência de aproximação é a raiz de 10, que é o 3,16. Belezinha? Vamos lá, então vou seguir. Potência de um bipolo elétrico. Acho que dá para a gente falar de potência, e aí depois de potência eu paro para a gente discutir o restante da aula. O que é um bipolo? É todo equipamento que eu ligo entre um terminal mais e um menos, igual a gente começou a discutir corrente elétrica lá. Tá? Toda vez que a gente faz isso, a gente pode lembrar, né, do conceito de potência. Eu vou discutir potência igual eu discutiria em outros pedaços da física. Talvez você tenha falado disso na frente de termo já. Tá? Potência é energia pelo tempo, e essa energia aqui, quando a gente fala de termologia, ela pode ser o calor, né? Pode ser o Q. Tá? Então, potência é energia pelo tempo, ou calor pelo tempo lá na parte do hobby que você viu. Se a gente pegar e calcular a energia, que é o que interessa para mim nesse momento, eu mando o tempo multiplicando, a energia vai ser igual a potência vezes ΔT. Essa expressão, gente, ela é muito útil para nós em eletricidade, para a gente calcular a energia elétrica consumida numa residência. Professor, por que energia elétrica consumida numa residência? Ué, porque, por exemplo, a potência é a grandeza que indica a rapidez na realização de um trabalho ou transformação de energia. O meu computador está ligado aqui, ele está gastando energia elétrica, que está sendo transformada em energia luminosa na tela do meu computador, em energia sonora, em térmica, porque esse cara esquenta, e em mais uma série de coisas que ele faz aqui dentro que eu não sei para processar os dados, como que ele trabalha, né, para armazenar a informação. Parte disso aqui é convertido em onda eletromagnética, porque ele está ligado na rede Wi-Fi aqui de casa, e por aí vai. Então eu gastei uma energia elétrica, tá? Esse cara aqui tem uma certa potência, ele gastou uma energia elétrica transformando em outra coisa. Então eu consumi eletricidade. O P é a potência do aparelho e T, ΔT, é o tempo de utilização. Então a energia que o equipamento consome é a potência vezes o tempo. Tá? Então ela é útil para a gente calcular a quantidade de energia consumida. Belezinha? Porém, a gente vai seguir com isso aqui. Essa energia que a gente está gastando é a energia potencial elétrica. Que energia potencial elétrica? Lembra? Quando o elétron passa pelo condutor,
ele realiza um trabalho, liberando essa energia potencial elétrica, transformando em outra coisa. Se não tivesse nada impedindo esse caminho, seria transformação em cinética. Aqui não, meu equipamento transforma essa energia em outra modalidade. Vamos pegar lá, energia luminosa na lâmpada que está iluminando, tá? Energia sonora no alto-falante que você está escutando o som, tá? Transforma em outras modalidades de energia. Então eu perco uma energia potencial elétrica que é Q vezes U. Bom, Q vezes U é igual a E é igual a potência vezes ΔT, então Q vezes U é igual a potência vezes tempo. Se eu mandar o tempo dividindo, Q vezes U dividido por ΔT é igual a potência. Só que a carga que flui num certo intervalo de tempo é o que a gente chama de corrente. Então vai aparecer uma expressão para nós que a gente utiliza muito nessa parte da eletricidade. PIU, P igual a I vezes U. Para qualquer equipamento que eu ligo num bipolo, em dois terminais elétricos, um polo mais e um polo menos, a potência vai ser a corrente vezes o a tensão. Corrente vezes a tensão, vezes a DDP. Beleza? Duas equações, as duas estão grifadas e as duas são importantes. Essa para consumo de eletricidade e essa para eu saber qual é a potência que qualquer equipamento elétrico consome. Em termos de unidades de medida, sistema internacional, a potência vai ser medida em joules por segundo, tá? Energia pelo tempo. E isso é dado em watt. Só que se a gente for calcular o consumo elétrico de uma casa em watts, em joule por segundo, o número dá muito grande. A gente vai ver no exercício daqui a pouco. Então a gente utiliza um sistema usual, exclusivo para consumo de energia elétrica de aparelhos, energia elétrica residencial. A potência vai ser dada em quilowatts, o K do quilo é 1000. No lugar de usar o tempo em segundos, eu uso em hora. E a energia, que é o produto das duas, sai em quilowatt-hora. Só lembrando que se eu for passar de watt para quilowatt, eu divido por 1000. Tá? O K do quilo é 1000. Então eu tiro 1000 do número, ponho 1000 no expoente. Ai, professor, estou perdido. Então vamos ver um exercício aqui. Ó. Tá? A questão da FUVEST. 1 kWh é a energia consumida por um aparelho de 1000 watts funcionando durante 1 hora. Então ele te deu a dica, ó. 1000 watts é 1 kW hora vezes hora. Ué, então é potência vezes o tempo, se você não lembrar essa fórmula. Tá? Foi isso que ele te deu nessas duas primeiras linhas. Considere uma torneira elétrica com potência de 2000 watts. Letra A. Supondo que o preço de 1 kWh de energia elétrica seja 20 centavos, qual o gasto mensal de uma torneira funcionando meia hora por dia? Então vamos lá. Potência da torneira, 2000. Tá? O 1000 que ele deu aqui para nós, a gente não vai usar, né? Torneira que eu quero saber quanto gasta. 2000 watts. Ou 2 quilowatts. Quanto tempo ela ficou funcionando? Professor, meia hora por dia. Só que ele quer saber o gasto mensal. A gente considera um padrão como 30 dias. Beleza? Então a gente considera um mês como 30 dias. Então meia hora por dia ao longo de 30 dias ficou 15 horas funcionando. Ó, 2 kWh, 2 kW, perdão, durante 15 horas. Dá para achar o gasto de energia? Fácil. A energia é potência vezes tempo. 2 vezes 15, 30. 30 o quê? Quilowatts hora. Gastei 30 kWh de energia. Tranquilo. Só que eu quero saber quanto isso custou para mim. Então, olha lá, alegria do aluno, a regra de 3. 1 kWh custa 20 centavos, 30 kWh vai custar X. Multiplique em cruz. X vezes 1 é igual a 30 vezes 0,2 ou 0,2 vezes 30. 0,2 vezes 30 dá 6. 6 o quê? Reais. Tá? A gente está falando de dinheiro. 6 reais. Então, olha que bacana. Na sua conta de luz, é isso que vem marcando. Ó, quantos quilowatts-hora a sua casa consumiu. Tá? Quanto você gastou em casa de quilowatts-hora de energia por mês. Você teria que somar todos os aparelhos e fazer a conta. Esses 20 centavos aqui está muito baratinho. Tá? O custo de energia nosso aí está em torno de uns 60 centavos, mais ou menos, quilowatt-hora. Continuando. B. Qual é a energia em joules consumida pela torneira em 1 minuto? Bom, ele pediu energia também, só que ele pediu em outra unidade, pediu em joule, então pediu no SI. Potência 2000, para a minha energia sair em joule, o tempo tem que estar em segundos, joule segundo. 1 minuto igual a 60 segundos, eu quero saber a energia. Ó, energia é potência vezes tempo, 2000 vezes 60, 120 mil joules.
ou 1,2 vezes 10 a quinta joules. Pessoal, repara que interessante, ó. 120 mil joules de energia ele gasta em 1 minuto. Você já imaginou se eu tivesse que calcular a quantidade de energia em joules que ele gastou durante um mês, funcionando meia hora por dia? Cada dia tem 30 minutos, cada meia hora, 30 minutos, tá? Vezes 30 dias, seriam 900 vezes isso aqui, ó. Fica um número gigantesco. Qual é o significado prático disso? 1 joule, quando a gente pensa em consumo residencial, é uma quantidade de energia muito pequena. Por isso que a gente utiliza o quilowatt-hora, tá? Para deixar a unidade mais adequada, até para a gente conseguir fazer a cobrança de uma forma melhor. Senão eu teria aqui que expressar para você, em algum momento, a quantidade de energia em mols de joules, tá? Ou em 10 elevado a expoentes altíssimos de joule. A gente está falando de uma torneira só aqui, que fica meia hora por dia. Junta na sua casa chuveiro, TV, computador, ar-condicionado. Imagina quantos joules eu teria se isso aqui é em 1 minuto de consumo num mês. E em quilowatt-horas não. Vai dar aí, 300, 250, 400, depende de quantas pessoas tem na sua casa, quantos equipamentos você vai ter. É um número mais confortável. Por isso que a gente trabalha com unidades do sistema usual. Belezinha? Eu vou parar este vídeo por aqui. Tenho que discutir teoria com vocês ainda e fazer mais 3 questões. Mas eu vou deixar isso na segunda parte, tá? Então, aula 17 e 18, parte 1, acabamos aqui. Eu vou colocar um link para a parte 2 daqui a pouquinho. Beleza? Até já!